Bom, vamos voltar a falar sobre a crônica nessa parte 2 da aula. Bom, vamos lá. Na segunda metade do século XIX, muitos escritores brasileiros publicavam suas criações literárias em jornais, até mesmo romances. A crônica surgiu nesse ambiente que misturava notícia e ficção, já que muitos desses autores também eram jornalistas. O gênero textual crônica não é uma notícia, mas um texto sobre a notícia ou sobre situações corriqueiras. Normalmente escrito em linguagem coloquial. Quero que vocês grifem então aqui para mim, ó. Crônica não é notícia. Grifa para mim aí no seu livro físico, tá bom? Mais um texto sobre a notícia ou sobre situações corriqueiras. Isso você tem que saber muito bem para diferenciar o que é crônica e o que não é crônica. As crônicas continuam sendo publicadas em periódicos, como jornais e revistas e também alguns blogs, tá? Impressos ou digitais, o que não impede que posteriormente elas sejam compiladas em forma de livros. A crônica revela um olhar muito particular sobre os fatos do cotidiano. No jornal, uma crônica pode integrar o caderno de cultura ou de política, bem como cadernos de entretenimento voltados para crianças, adolescentes ou admiradores de esportes, por exemplo. Tudo bem? Bom, quero que você coloque agora aí no seu caderno. Anota para mim, fazendo um favor. Embaixo daquilo que eu já ditei já no primeiro momento. Tipos de crônica. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. É possível dizer que existem dois tipos de crônica. Anota aí. É possível dizer que existem dois tipos de crônica. Dois pontos. As narrativas e as jornalísticas. Ponto. Aí eu vou falar sobre cada um. O que é crônica narrativa e o que é crônica jornalística, tá bom? Vamos lá. Crônica narrativa. O que é uma crônica narrativa? Crônica narrativa são aquelas que não apresentam estruturas textuais argumentativas ou reflexivas predominantes. Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário, crônica narrativa. Não apresenta estruturas textuais argumentativas ou reflexivas sobre determinado tema, ok? Então, a crônica, quando for narrativa, ela pode ser definida como um gênero literário, marcado pela narração de situações cotidianas, sob uma ótica individual do autor. Tudo bem? Já a crônica jornalística é diferente. Ela se diferencia da anterior, por quê? Porque as crônicas jornalísticas, elas misturam os tipos de textos, né, a narrativa, ou seja, o narrar, com o argumentar. Então é o oposto da crônica narrativa. Por que isso se dá? Porque a partir da narração de fatos cotidianos, os cronistas de jornais, eles promovem reflexões e também desenvolvem teses e argumentos mais sustentáveis. Tá bom? Então existe aí a diferença da crônica narrativa, que é uma narração de uma situação cotidiana, sob uma ótica individual do autor, e crônica jornalística, que é o quê? Que mistura tipologias textuais, ou seja, mistura narrativa com, mistura narração com argumentação. Tudo bem? Voltando lá no texto agora, nessa parte aqui de crônica, aqui embaixo no quadradinho, que fala um pouquinho sobre crônica, eu quero que você destaca aí para mim, tá? Destaca porque isso cai na sua prova, tá bom? Aqui está falando sobre crônica, sobre o que é crônica,
sobre algumas características desse tipo de crônicas que eu falei também, é super interessante você grifar também aí junto comigo, tá bom? Vamos lá, deixa eu tentar sair daqui. Vamos para a página 15 agora. Na página 15 vai estar lá um texto, né, uma crônica. E o que eu quero que vocês destaquem aqui, além disso tudo que vocês vão ler em casa, é essa parte aqui, ó, a parte do humor. O humor é um efeito produzido com base em vários elementos. O duplo sentido das palavras, o absurdo de certas situações, as comparações surpreendentes, o inesperado e o exagero. Então, por que eu destaquei o humor? E o livro também está destacando o humor. Eu lembro até ano passado, nós tínhamos na apostila antiga, nós tínhamos um capítulo inteiro falando sobre a importância da construção do humor e do limite, né, em si, até na onde que ia o humor. E eu sempre falava para os alunos sobre a importância da construção do humor e a importância em si do humor nos textos, no caso aí do gênero crônica, tá bom? Que está pedindo para você revisitar. Os gêneros argumentativos são aqueles que apresentam argumentos e contra-argumentos na defesa de uma ideia ou de uma tese. Tá? Isso aqui é tipo uma revisãozinha que o autor está dando para você. Quero que você depois aí na sua casa leia com bastante atenção esse exemplo e vai falar também sobre discurso direto e discurso indireto, que também está presente nas crônicas. Bom, para terminar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre como fazer uma crônica. Quero que você anota aí e coloca como título mesmo, tá bom? Como fazer uma crônica. Aí na outra linha, parágrafo letra maiúscula, coloca para mim aí. Para fazer uma boa crônica, vírgula, é preciso, vírgula, inicialmente, vírgula, ser um observador da sociedade, ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. A visão particular e inusitada do cronista é que confere originalidade, repetindo novamente, a visão particular e inusitada do cronista é que confere originalidade ao gênero. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. Além disso, vírgula, é necessário usar uma linguagem leve, vírgula, muitas vezes coloquial, vírgula, e procurar demonstrar como o cotidiano pode ser cheio de significados. Ponto final. Antes de terminar a aula, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Ah lá. Nós temos aí a página 14 e 15. Aí na próxima página, que é a página 16, você tem também um pouquinho sobre o gênero crônica. Opa, tá dando um bug aqui. Opa, aqui. Isso aqui você vai fazer na sua casa, página 16, falar um pouquinho da sua experiência, organizar o seu conhecimento, uma forma de você resumir também, para você ver do que você é capaz, depois dessa explicação, e vai ver também aqui, ó, você vai fazer alguns elementos que ele deixa aqui sobre crônica, sobre o gênero textual crônica. Aqui esse gênero se relaciona. A crônica argumentativa pode ser elaborada com que intenção? E para terminar, em que veículos de comunicação a crônica pode ser publicada? Tudo isso nós acabamos de falar nesta videoaula. Tenham todos uma excelente semana. A gente volta a se encontrar na outra semana, logo depois do feriado da Páscoa. Feliz Páscoa a todos!